boa tarde. Um desses vídeos passado eu falei que iria falar um dia sobre Petrobras, que muitas pessoas dizem a Petrobras é nossa, e eu dizia naquela oportunidade, a Petrobras não é nossa coisa nenhuma. E eu falava que eu iria um dia explicar. Eu vou explicar isso em poucas palavras. É evidente que esse pessoal da esquerda, eles costumam você indicar e falar como suas propriedades que eles chamam são patrimônio do Brasil. Na realidade, a maioria absoluta não tem noção nenhuma do que está falando, porque a Petrobras é um exemplo vivo. A Petrobras não é minha, a Petrobras é de vocês. É minha para me pagar a conta, porque nós pagamos a conta através de preços altos, aumentados por prejuízos na empresa, nós pagamos a conta. Quando tem um acréscimo ou tem uma novidade sobre a descoberta de petróleo, as pessoas se alegram e acham que vão ter combustível mais barato. Aí vem alguém lá de cima e diz, não, porque nós temos que acompanhar os preços internacionais. E eu já começo explicando, quando a Petrobras não existia, e próximo a existir, nós tínhamos combustíveis barato, distribuído por essas empresas, Shell, Texaco, Atlantic, e a gente tinha combustível barato. Quando a Petrobras surgiu, né, quando criaram a Petrobras, aí então as coisas começaram a aumentar. A Petrobras é nossa, patrimônio. Esse povo diz Petrobras nossa, patrimônio nosso, porque essas pessoas da esquerda, esses políticos, eles evidentemente, eles têm nas estatais essa chance, sabe, de cabide de emprego, de negociar, então é uma maneira fácil de enriquecer ilicitamente. Por isso que eles amam tanto o que eles chamam de nosso patrimônio. Que nosso patrimônio? Eu falei uma vez, governo não tem que ter patrimônio, não tem que ter país, patrimônio e tal, que balela. O governo tem que cuidar da saúde, da educação, cuidar do povo, da segurança, cuidar de fazer o país crescer através de desenvolvimento, através de estruturar o país, isso sim. Incrementar, incentivar as empresas, isso sim. Nós temos aqui visto o contrário. Um dia desse, eu digo isso com muita alegria, sabe? Acabaram com o Ministério, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro entrou, acabou com o Ministério do Trabalho. Que coisa fantástica, maravilhosa, que aquilo era uma entidade que só prejudicava os empresários. Não vi nunca o Ministério do Trabalho fazer alguma coisa para que o país crescesse através da incrementação das indústrias, do comércio, das empresas de construção civil. Eu nunca vi, eu só vi perseguição, isso sim. Ainda bem que Bolsonaro acabou. E eu estava me lembrando, sabe, que nesses 30 anos depois que chamo de revolução, mas eu não chamo de revolução porque não foi revolução, foi uma intervenção militar extremamente necessária. Então, depois da intervenção militar, eu perdi as esperanças, com toda sinceridade. Hoje eu tenho novamente, porque de lá para cá eu não vi ninguém fazer nada para que o país crescesse. Não vi ninguém fazer nada para que a impunidade se acabasse. Eu não vi ninguém fazer nada para que realmente o país crescesse. Eu não vi ninguém fazer nada com relação à segurança das pessoas. A educação, então, não evoluiu tanto. Pelo contrário, fizeram foi sucatear de certa forma, porque nós tínhamos aí uma disciplina chamada educação moral e cívica. Eles acabaram, porque tudo que é bom nesse país tem sempre alguém para acabar, e hoje eu tenho esperança. Eu não tive durante esses 30 anos porque eu não vi nada depois que o João Figueiredo entregou o poder, que seria o Tancredo Neves, que não deu certo, aí ficou o Sarney, depois do Sarney aquele Collor de Mello, depois do Collor de Mello veio aí o mandato tampão aí pelo Itamar Franco, depois o Fernando Henrique Cardoso, e depois esse Lula, que nesses 16 anos fez o que fez.
Então eu não vi evolução, não vi nada, não vi crescimento, não vi nada. Cresceu, o Brasil cresceu na época dos governos militares. Aí sim, governo militar na pessoa do Garrasta Azul Médici foi criado o FURURAL. O FURURAL. Este sim é um programa realmente fantástico, maravilhoso, que até hoje, depois de todo esse tempo, ainda persiste, porque a maioria dos municípios do estado do Brasil, em todos os estados, municípios pequenos que às vezes não tem renda nenhuma, não tem indústria, não tem comércio assim, vamos dizer assim, grande, ou então mais ou menos, não existe. O que existe na realidade é um movimento graças à renda das pessoas através do FURURAL. E hoje Bolsa Família, que sem dúvida foi um programa fantástico, eu já disse isso em alguma oportunidade, pena que foi desviado, foi alterado, quer dizer, não teve muitos seus objetivos. Mas eu creio que esse governo vai continuar, porque é realmente um programa muito bom. Tem muita gente aí precisando, que não tem a condição de trabalhar, que não está ainda aposentado e que precisa realmente de uma ajuda. E essa ajuda realmente veio em boa hora. Isso é que se chama programa social. Isso é que se chama programa social. E não essa história de o pobre tem que andar de avião. Isso é ridículo, sabe? Isso é ridículo. Mas voltando um pouco novamente a Petrobras, então quando surgiu quando surgiu assim alguma notícia de que o Brasil já estava, vamos dizer assim, através da Bacia de Campos, naquela região do Rio de Janeiro, que começaram a descobrir poços de petróleo, as coisas começaram a melhorar. Então chegou um tempo, eu me lembro que não muito tempo, de repente, o Brasil agora é suficiente em produção de petróleo. Todo mundo se alegrou. Eu mesmo me alegrei. Que coisa maravilhosa e tal. Que nada. Petróleo, o combustível não baixou coisíssima nenhuma. Não baixou nada. Aí, qual foi a justificativa? Não, é porque tem que acompanhar o dólar. Que o dólar, as coisas que são indexadas ao dólar, só servem para quando o dólar aumenta. Quando o dólar baixa de preço, quando o dólar cai, se desvaloriza em relação ao real, por exemplo, então não tem indexação. Agora, se você tem algum produto indexado ao dólar, e se esse dólar sobe, aí o produto sobe, é beleza. Mas se o dólar baixar, o produto que é indexado não baixa, porque sempre tem uma justificativa. É malandragem, esse povo é assim mesmo, paciência, né? Aí vamos ver, depois vem a história do pré-sal. O pré-sal, beleza, que até eu fiz um comentário sobre a questão do pré-sal, da necessidade que a Petrobras tem realmente de leiloar setores, campos, para poder naturalmente explorar, porque aquilo lá está a 7.000 metros, são 7 quilômetros de profundidade. Não é fácil, a coisa é complicada, é muito custo e a Petrobras não pode, o país não pode arcar sozinho. Então sempre aparece os críticos, porque gente para criticar pelo que está sendo feito de correto, aí não falta, vaza pelo ladrão. Gente que vaza pelo ladrão nessa história de criticar pelas coisas certas que estão sendo feitas. Então quando surgiu a história do pré-sal, beleza, muito bom e tal, aí agora vai baixar. Baixa nada, baixa coisa nenhuma, porque aí sempre surgiu, não, temos que acompanhar agora os preços internacionais. E sempre assim. E o povo idiota ao extremo, com essa história de dizer, a Petrobras é nossa, não sei o que, é o patrimônio. Patrimônio nossa coisa nenhuma. É nossa para quê? Para a gente pagar a conta? Porque quando a Petrobras tem um prejuízo, como agora nessa sequência de roubos, o que foi que aconteceu? O combustível está lá em cima, porque nós pagamos a conta. O combustível está lá em cima, porque nós pagamos a conta. E pagamos a conta também pelos altos salários, porque esses caras da Petrobras ganham muito. São salários altíssimos. Um dia desse eu ouvi um comentário a respeito de um engenheiro, porque está lá numa posição melhor, diretor, não sei o quê, ganhando 100 mil reais por mês. Aí, de repente, o que acontece? O cara estava lutando para ganhar 123, quer dizer, 23% a mais. Enquanto o nosso salário é ali congelado, pequeno, sobe uma merreca cada ano, aquela coisa toda. Né? Não estou reclamando, está tudo muito bem. O importante é esse país crescer, trazer condição de vida para os nossos filhos, para os nossos netos, é isso que nós queremos. Então, meus amigos, de uma vez por todas, não se engane, Petrobras não é nossa coisa nenhuma, e para a gente pagar a conta. Para a gente pagar a conta, aí ela é nossa. É como todos os outros, é como todas as outras estatais. É evidente que eu não estou me referindo àquelas agências reguladoras, essa aí tem que ser naturalmente do governo, tem que ser como diz assim, da nação, porque elas são agências fiscalizadoras. Mas essa questão de Petrobras, essa questão
tinha aí a Vale, que era uma estatal, de repente hoje não é mais, que beleza, porque aquilo é só para cabide de emprego. Eu falei um dia desses sobre o Lloyd Brasileiro, uma empresa de navegação que tinha aí, transporte marítimo há muitos anos atrás, que foi também, como diz assim, leiloada ou vendida ou coisa parecida. E na época brigaram, porque não queria. É lá que o cara tem o quê? Tem um cabo eleitoral, é lá que o cabo tem o seu cabide de emprego, aquela coisa toda, então ninguém quer. Essa que é a verdade. E isso, sem dúvida, sempre desse problema desse povo das esquerdas. Porque as pessoas de direita, os patriotas como nós, que queremos a coisa certa, a gente vê que não é por aí. O governo não tem que estar concorrendo com ninguém. O governo tem que ter a sua prioridade na educação do povo, na segurança do povo, na saúde do povo e na estruturação do país. Controlar, equilibrar e acabar com essa história ainda bem que está acabando, Bolsonaro está acabando com essa história de Estado ficar montado no cangote das empresas. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Você vê que esse pessoal da esquerda tem pavor de capital. Ih, capital não, eles não querem capital. Ora, o capital é filho do trabalho. É filho do trabalho. Não adianta você querer separar porque o trabalhador, porque o capital. Rapaz, capital é filho do trabalho. Não existe trabalho sem capital. Se existe capital sem trabalho, é falcatrua, é roubo, é corrupção. Então, o capital, oriundo, filho do trabalho, esse aqui é o lícito, que é normal, que é beleza, que todo mundo tem que totalmente primar por ele. Não existe essa questão de separação. Não existe trabalho sem capital, e como o capital também não existe sem trabalho, a não ser que seja através de falcatrua, como eu acabei de dizer. Então vamos acabar com essa história de querer sempre, porque o capital, é como a palavra direito. Essa nossa Constituição, será que tem... Eu não me lembro que eu tenha ouvido, que eu tenha lido em algum capítulo, pode ser que tenha, eu não sei. Alguma vez a Constituição falar em obrigação, só fala em direito, como o PT. Ao longo da vida, desde quando eu conheci o Lula e o PT, eu nunca ouvi ninguém do PT falar em obrigação. Eu não vi, só vi falar em direito. E o direito é um filho da obrigação. Não existe direito sem obrigação. Essas coisas que a gente tem que abolir, a gente tem que combater, porque esse pessoal não é brincadeira, eles criam tudo, arranjam tudo, uma besteira, uma coisa que não tem importância nenhuma, eles ficam cutucando na imprensa, essa imprensa covarde aí, que fica aí do lado errado e tudo, eles ficam falando e querendo, naturalmente, meter na cabeça do povo, que é fácil, felizmente, é um povo sem instrução, um povo sem cultura, um povo sem conhecimento, um povo preguiçoso de ler, de ouvir, de entender. A minha avó dizia que o homem tem que ser ou bem lido ou bem viajado. E os caras não são nem uma coisa nem a outra, nem uma coisa nem a outra. E o resultado é que facilmente eles são envolvidos com a conversa desse pessoal das esquerdas, que tem atormentado a vida desse país. Mas isso está se acabando. E como está? Porque o nosso presidente, com essa equipe fabulosa que ele tem aí, meu amigo, agora realmente restaurou as minhas esperanças, pode ter certeza. Boa tarde.